Pam, 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 Noé que está valendo. Mas essa história é muito forte. Pensa comigo, as pessoas viviam mais aproximadamente 1000 anos. Quantos filhos não dava esse casamento? Então era uma população extensa, né? E quantas pessoas se salvaram? Pode falar. 3 pessoas que se salvaram? Hã? A família de Noé, 8 pessoas. E Noé ficou 120 anos pregando. E o que é interessante, que eu não tinha parado para prestar atenção. Noé foi convidado para construir a arca, mas Deus deu dinheiro para ele? Não. Então Noé deu tudo que ele tinha dele e foi encostando até chegar onde? Sodoma. Então ele chegou com toda a riqueza, levou para Sodoma e gostou. Ele acostumou com toda aquela maldade que ali acontecia. E no final, o anjo ficou a noite toda, ou por um bom tempo, vai logo, vai com suas filhas, sua esposa, vai logo. Até que ele simplesmente foi empurrado pelos anjos, não é assim que a Bíblia diz? Então Ló acostumou com Sodoma. Será que eu e você também não está acostumando com o que a gente está vivendo aqui? Hoje nós vamos dar uma pensada sobre isso. E aí eu vou chegar na Revolução Francesa. Vou só pontuar. Na Revolução Francesa foi a população que não quis mais seguir aquilo. E eles mudaram os tempos. Olha que interessante, vou passar ao próximo. Eles, caso queira, leiam esse livro, Reflexões sobre a Revolução Francesa. Foi de lá que eu tirei algumas coisas. Vamos ler o primeiro? Vocês conseguem ler? Revolução Francesa. A França revolucionária não respeita a Deus. Qual o segundo? Consegue ler? Estipulou um decreto para a destruição de todas as Bíblias. Eles queimaram as Bíblias. E todos que tinham essas Bíblias na mão. O outro estabeleceu uma semana de quantos dias? 10 dias. Como um dia para ociosidade. Essa ociosidade, só para parar aí rapidinho, essa ociosidade era um dia para você fazer as orgias, fazer tudo de mal, dormir com vários homens, várias mulheres, aquela prostituição. Eles estipularam uma semana de 10 dias, desses 10 dias, você podia fazer o que você quisesse, estava liberado. E aí segue a leitura comigo. Foi restrita a quem? A França, com o objetivo de excluir as referências religiosas. O matemático Gilbert Rome instituiu a semana de 10 dias. Cada dia tinha 10 horas, cada hora tinha 100 minutos. Olha, ele pensou em todos os detalhes. E cada minuto 100 segundos. Na matemática dele deu certinho os 10 dias da semana dele. Isso foi por aquele período. Eles, no próximo, vocês conseguem ler? Afirmaram que Deus não existe. Teve aumento da licenciosidade religiosa a adorar a quaisquer deuses. Qualquer um. Adoravam a deusa razão. Eu vou parar aí rapidinho, que eu achei interessante, porque eu gosto de filosofia. Eles adoravam a inteligência, a antropologia, que é você ser o centro e não Deus. Então a deusa razão nesse período aí era muito forte. Mas nós temos pessoas também com essa deusa razão aqui ainda hoje. Eu sou bem inteligente, bem capaz. Eu não preciso de mais. Eu já sou superior, já tenho vários títulos e vários cargos. A gente pode trazer para nós, não podemos dizer isso?
E o último, eles decapitaram quem? Todos que apoiaram a revolução, inclusive quem? O rei e a rainha, triste. Era só pontuar. Em nossos dias, eu queria que vocês abrissem e deixassem Ezequiel 16. Abre aí para mim, por favor. Em Ezequiel 16, nós vamos ter várias coisas interessantes. Acharam? Só a pregadora que não. Só um minuto. Isso. Aí, na minha Bíblia tem assim o título: A meretriz e as abominações de Jerusalém. Olha, se você descorrer, eu vou deixar de para casa para vocês. Leiam todo esse Ezequiel 16, tá bom? Aqui está falando um resuminho da maldade do povo naquela época. E nós vamos pontuar esse versículo aí, ó. Ezequiel 16, versículo 49. Só que antes da gente ler o 49, eu vou ler o que está aqui. Nós temos ali os amorreus e os cananeus, ou seja, essas duas tribos personificadas, suas características eram perversas, respectivamente. Estavam concentradas no parentesco de Israel, então a maldade estava chegando lá. Os hititas e os amorreus eram povos com características más que até aborreceram o nosso Deus. E aí nos dias de hoje a gente tem Ezequiel 16, 49. Eu queria que vocês lessem na sua Bíblia, para vocês verem como que é interessante. 16, 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Quem foi Sodoma? Um povo que foi destruído, né? Então vamos continuar. Eis que foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba. Se você tiver um lápis aí, grifa esse versículo. Ela era soberba, ela tinha fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Então ela tinha 3 características. Vamos falar primeiro? Ela era soberba, ela tinha fartura de pão e ela tinha abundância de ociosidade. Ociosidade, isso. Essas 3 características, e hoje nós vamos pensar nelas ao longo da história. O orgulho é o mesmo que a arrogância, as abominações. O orgulho é o mesmo que soberba. A fartura de pão, ela é próspera, ela é tranquila e ela tem a ociosidade. A soberba é o mesmo que a arrogância, inveja. Me acho. Eu sou, né? Nós encontramos várias pessoas. Eu sou assim não, gente. A fartura de pão, ela é abundância de conhecimento. Ela é próspera, podendo ter a escassez de alguma coisa. Ela tem tanto que ela se perde no meio do processo. E ela a ociosidade, ela é sem foco, desocupado, falta de tempo, preguiça, vácuo, brecha. Nós precisamos orar e vigiar, né, irmãos? E aí, os irmãos, lá vem o sonhador mó. Então eles estavam à toa. E aí José foi lá, achou eles em Dotã, no versículo 18. E viram-no de longe. Se eles viram de longe, eles estavam à toa, né? Antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então nós temos 2 pontos aí que foi usado, né? A soberba e o ocioso. Vamos ver outro personagem, o rei Davi. O rei Davi, nos versículos aí diz: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou
para a batalha Joabe, um dos seus oficiais que ele tinha confiança. Aí mais abaixo, Davi, porém, permaneceu em Jerusalém, e aí eu frisei. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, então era de tarde, ele estava deitado, dormindo, ou deitado, pelo menos, à toa, não é verdade? E foi passear, e o que ele fez? Ele acabou, cometendo um grande erro, deitando com Batseba e tudo mais. Então nós temos aí os três. Ele estava ocioso, ele estava se achando, porque já tinha ganhado várias guerras, e mandou Joabe. Isso mesmo. E ele ainda soberbo. Ele achava que não precisava mais ir lutar. E o que a Bíblia diz quando a gente pergunta para Davi, e aí, Davi? Ele diz em Salmo 32, de 1 a 4, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa, em quem não há hipocrisia. E Davi diz também, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi esgotando como tempo de seca. Ele foi só se afundando, no erro dele. E ele cometeu os três, a trilogia do mal: a ociosidade, a fartura de pão e a soberba. Quando a gente vai para o próximo rei, aí eu achei interessante isso do Belsazar também. Belsazar foi um rei muito famoso e ele também passou pelas três. Vamos ler lá, Daniel 5, de 1 a 4. Belsazar queria que os copos, para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e suas concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E a gente conhece bem que ele morreu logo em seguida, Ele também cometeu a soberba, o ocioso, talvez também a fartura de pão. Ele já se achava muito, Eu até poderia ter colocado, porque ele pediu para trazer todos os utensílios mais riquíssimos que ele tinha no reino, para poder só mostrar e adorar aos deuses. Isso é terrível. E aí, o que a Bíblia diz? Tem como vocês deixarem marcada aí Ezequiel? Vão abrir comigo Provérbios 16, 18. É muito importante. Provérbios. É difícil de achar. Alguém pode ler com voz bem forte para mim? Ezequiel 16. Provérbios 16, 18. Acharam? Senão eu leio. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Que forte esse texto, irmão. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito, a fartura de pão, A altivez de espírito precede a queda. Uma hora vai cair, E a gente precisa ter a humildade do nosso Cristo, para a gente não cometer os três ao longo do dia. É só Deus mesmo. Nesse versículo, nesse texto de Lucas 12, de 12 a 17, aqui está falando da riqueza. E aí aqui eu tentei mostrar para os irmãos, está muito pequeno para mim. Só um minuto. Isso. E se
Lucas 12, de 12 ao 17, tá bom? E se o alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque não há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar um desprezar o outro. Não podeis servir o Deus Mamon. E lá no finalzinho, é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio da lei. O soberbo, a riqueza lá no céu, isso não significa, não estou falando que a gente não deva ter riqueza, não deve ser próspero, mas a forma como a gente dá ênfase ao que Deus nos dá, aí esse é o perigo da história. E aí aqui fala que não tem como servir dois senhores, ou você está com Deus ou você não está. E aí, vamos ver. Temos uma pessoa que quis ser como Deus. Vamos ler todos juntos? Está bem grande? Isaías 14:14. Lê bem forte, por favor. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Triste, né? E a gente coloca sempre ele, né? Mas todas as vezes que eu tomo a rédea da minha vida, Deus fala para mim: Aline, você não pode fazer isso. Eu vou lá e faço. Eu estou também fazendo o mesmo que o nosso inimigo aí falou. Todas as vezes que eu sei que eu tenho que agir de uma maneira e eu ajo ao contrário, assim como Paulo diz, eu também estou trazendo para mim a mesma coisa que o inimigo disse. E aqui nesse texto a gente tem a trilogia do mal, que é a fartura de pão, a ociosidade e a soberba, que ele tem. Vamos ver outro verso que firma isso? Em João 8:44. Vocês conseguem ler? Que eu queria que nós lêssemos juntos. Conseguem? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se eu também falo mentira, eu estou sendo igualzinho o inimigo, né? Se eu gosto de uma fofoca, também estou sendo como ele. E se eu ficar naqueles sites de fofoca, hoje em dia tem até programas, né? Nós temos que ter cuidado, porque o pai da mentira está aqui nesse verso. Ele simplesmente satisfaz os desejos dele. E todas as vezes que eu tomo a rédea, eu também estou agindo como ele. E aí, mais uma vez, a gente tem a ociosidade, a fartura de pão e a soberba. A trilogia do mal, mais uma vez. Nós vamos ver mais uma. Só um minuto. Isso. Ezequiel 28:16 a 19. O seu coração se encheu de orgulho por causa da beleza, querendo se tornar ainda mais sábio. Você corrompeu a sua sabedoria, por isso eu o castigarei, fazendo você ser humilhado diante de todos os reis da terra. Aqui é o que Deus vai fazer com o nosso inimigo. Precisamos ter cuidado, né? Porque aqui é mais uma das coisas características do inimigo. Encher-se de orgulho. Eu me orgulho por isso. Eu consigo fazer aquilo. Eu sou melhor nisso. Temos que ter muito cuidado. E uma personagem que não poderia faltar, está nesse slide mesmo, desculpa. Abram aí, bem no inicinho, Gênesis 3. Não poderia faltar essa personagem. Gênesis 3, 5 e 6. Alguém pode ler, por favor? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E aí leu 17. 17. Só seguir a sequência. 17 quem falou. E o Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comerdes, maldita é a terra por sua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Sim. Aqui nós temos o episódio, né, da tentação de Eva, e ela estava com seu marido? Não. Então ela estava à toa, ociosa, e num diálogo com um bicho que fala. Naquela época lá no Jardim do Éden, os animais falavam? Tem dúvida disso? Os animais falavam? Não, os animais não falavam. E hoje nos desenhos os animais falam? Os carrinhos, os brinquedos, os aviões falam? A estratégia é a mesma? Sim, é a mesma. Sim, é isso mesmo. A estratégia é a mesma. Nos enganou Eva, então ela também cometeu, né? A ociosidade, a fartura de pão, se achava muito e ainda queria conhecer mais, e a soberba. Temos que ter cuidado. E agora chegamos já no finalzinho da nossa conclusão, né, nós temos lá Apocalipse 3,17, outro lê Mateus 4:3 e Isaías 3:9. 3 pessoas, me ajuda, por favor. O primeiro, já achou? Apocalipse 3:17. Tá difícil? Último livro. Pode. Rico sou, de nada tenho falta. Esse versículo ele é forte. É um povo, esse povo é o povo de Laodiceia, e eles já se achavam. Rico sou, de nada tenho falta. Às vezes a gente está gostando do que está vivendo aqui, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló. A próxima pessoa, Mateus 4:3, por favor. 4:3 e 9. 4:3, 6 e 9. Alguém lê, por favor. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Terrível, né? A tentação do inimigo. Será que ele tenta assim a gente também? Às vezes uma proposta de emprego, olha, se você aceitar esse emprego, vou te dar isso, isso e isso. E ele fala nos ouvidos, e aí a gente fica todo se achando. Ou se você aceitar tal situação, você também vai ter isso. A mesma tentação acontece conosco também. E o último, Isaías 3:9, por favor. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma publica o seu pecado e não encobre. Arde a sua alma, porque faz mal a si mesmo. Gente, tem como repetir? O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não encobre. Arde a sua alma, porque faz mal a si mesmo.
Se vocês puderem, sublinha essa passagem, a questão de publicar. Lembra quando os 2 anjos bateram na porta de Ló para abusar dos 2 anjos? A Bíblia diz que toda a cidade estava lá. Então, a forma de comunicação deles era perfeita para a maldade. Eles publicavam a maldade. De uma forma ou de outra, a cidade inteira, a Bíblia diz que a cidade inteira estava na porta de Ló. E hoje nós temos o celular, né? A gente consegue publicar as maldades lá também. Você vai procurar uma receita e está cheio de pornografia. Você vai pesquisar um texto, tem lá um monte de propaganda para a gente comprar, etc. A forma de publicação é a mesma, ele é igualzinho, só que agora de um jeito mais atraente. Então, isso é forte. Eu já tinha lido essa passagem, mas não tinha entendido por que publicar. Realmente, a cidade toda estava lá. E o publicar é uma forma deles todos saberem a mesma coisa. Se a gente for olhar, é a contrafação da mensagem de Jesus e de pregar o Evangelho. Quando eu falo contrafação, é o contrário que Jesus. Se Jesus fala, ide por todo mundo e pregar, e o inimigo fazia o quê? Toda a cidade ir na casa de Ló. Então, para tudo que Deus faz, o inimigo tenta imitar. O que ele quis imitar? Lá quando desceu o Espírito Santo em cima de Jesus no batismo, e ele ouviu, que é a glória e ele era o poder, ele queria as honrarias e foi até Jesus tentar ganhar essa glória. Então, tudo que nós temos que Jesus fez, ele também fez. E, para finalizar, eu estou aqui em Mateus 10, 14 a 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão. Você e eu receber o galardão? Lá no versículo 42. Lê comigo 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes meus pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, modo algum, será que nós estamos cuidando do próximo? Volta lá para mim, por favor, em Ezequiel 16:49. Eu pedi para vocês marcarem, lembra? Eu quero só o finalzinho. 16:49? Sim, lembra que eu pedi para marcar esse texto? Lá no finalzinho diz, depois que ele fala, que Sodoma tem a soberba, fartura de pão e abundância, lá no finalzinho diz, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Nunca estendeu a mão. Eu não estou nem aí se tem alguém na minha porta, passando fome. Eu não estou nem aí se tem alguém passando frio. Isso é que o texto está falando. E aí a gente chega no ponto-chave do que a gente está falando hoje. Nós precisamos de ter cuidado, porque nós estamos perdendo o mais importante, o cuidar do próximo. Se a gente tem a trilogia do mal, nós temos a trilogia do bem, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão ao nosso favor para guerrear as nossas guerras. Da última vez a gente falou que as nossas guerras são hostes, são nas áreas celestes. Lembra a última vez que eu preguei? Eu falei sobre isso. A nossa guerra não pode ser aqui, a gente tem que levar para o céu.
E aí eu estou hoje de sala 57, não vou falar novamente porque eu falei da última vez, mas a gente tem a sala 57, a sala 45, que é buscar a Deus de 4 a 5 da manhã, tem a Emanuel, a Manancial, nós temos a leitura dos livros do pastor Assad, que são as mulheres de Deus essas feiras. E aí eu acho que somente vir à igreja ao sábado de manhã será o suficiente para a minha salvação. Quanto tempo você tem investido ao buscar a palavra de Deus? Qual foi a última vez, não me responda, que você ficou 1 hora, simplesmente 1 hora só estudando a palavra? Não estou falando nem de espírito de profecia, estou falando na palavra. Estudar mesmo. Qual foi a última vez que você ficou 2 horas, 3 horas? Qual foi a última vez que você ficou de joelho a noite inteira falando com Deus? Se tem um momento que a gente precisa buscar mais, é agora. Porque o tempo está pequeno. Você quer ir para o céu? Eu quero. Esse versículo é importante. Apocalipse 14, 2. Aqui, vamos ler todos. Aqui está, bem forte, gente, de novo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Pode ler. Quem teve paciência? Abraão, José, Davi, Jeremias, Daniel, Paulo, Pedro e eu. Faço essa pergunta para você. Posso colocar seu nome também? Jesus está perguntando. Será que eu posso colocar o nome de vocês lá? Ele pergunta para mim, Aline, você quer fazer parte dos que tiveram paciência e receber o galardão? A música que eu vou cantar agora é Jesus nos deixou a promessa de vê-lo nas nuvens do céu. Virá como quem vem com pressa, livrar os que o mundo prendeu. Deus vem resgatar os remidos. Deus vem como um rei vencedor.
Você quer fazer parte desse grupo seleto de viver, morar no céu, abraçá-lo? Nós cantamos: eu pertenço ao meu rei. Não esqueça disso. Nós somos do nosso mestre. Vamos falar com o nosso Deus.